Toda luta, mágoa, ânsia, dor, ou luta sem voz. Fazendo uma rápida recapitulação, no primeiro mandamento da lei de Deus, alguns dias atrás nós refletimos sobre o nome com o qual Deus se revela, ou como Ele se revela. Eu sou o Senhor teu Deus. O mesmo Deus a quem nós oramos na oração, Pai nosso que está no céu. O segundo mandamento, então, Deus diz qual é o seu nome, é Yahweh, esse é o nome do Senhor Deus. E aprendemos a não abusar, mas santificar o seu nome, justamente como nós pedimos na primeira petição da oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Os mandamentos têm diferentes divisões pelas igrejas, mas isso não traz nenhum prejuízo, porque todos ficam dentro do bloco do decálogo. Mas hoje, então, a gente vai refletir sobre o terceiro mandamento, que assim nós temos em nossa divisão. Isso já na liturgia, nós tivemos um precioso ensino deste mandamento, que é compreendido de modos diferentes e até, de certa forma, bastante polêmicos. Mas vamos lá. Vocês vão acompanhar, o pessoal que está em casa também vai ver a imagem. Lá em Êxodo, capítulo 20, nós lemos que o 7º dia da semana é o dia do descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. A palavra hebraica para Shabat, geralmente é só transliterada e lida como sábado. Até porque tem ligação com a palavra sétimo no hebraico, que é Shebi. Mas a palavra Shabat, ela tem um significado. Sábado, não, é descanso. A palavra Shabat significa descanso ou descansar. Nós não sabemos quando que é sábado, se hoje é sábado, se é que hoje realmente é domingo, porque a ordem dos dias se perdeu ao longo da história nos mais diferentes calendários usados. Até porque a ênfase desse mandamento não está no dia e nem no feriar ou no descansar, porque isso até os pagãos e descrentes podem fazer. Nós temos uma característica diferente, e a ênfase está no consagrar, no santificar ao Senhor Deus. Mas isso deveria ser feito todos os dias. Todos os dias. Deus deu 7 dias por semana para nós, que dá um total de 168 horas. Em 6 dias, que são 144 horas, você pode fazer o que você quiser. Claro, dentro da ordem e da decência, né? Mas apenas num dos dias, apenas 24 horas, deveria ser consagrados essas horas, esse dia para o Senhor Yahweh, para que Ele nos permita o verdadeiro descansar. A questão é que alguns entendem o sábado como um selo. Por isso que obedecer o mandamento rigorosamente implica em salvação. É como se não bastasse Jesus e a obra redentora, tem que obedecer também o sábado. Mas nós entendemos diferente, porque a Bíblia diz que o selo de Deus é o Espírito Santo, que é a garantia, a primeira porção ou parcela daquilo que nós receberemos de forma completa quando Cristo vier. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, até eu trago na linguagem antiga por causa dos termos, vai dizer assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes, aí vem, selados, com o quê? Com o mandamento? Não, com o Espírito, aliás, o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor da nossa herança ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Nós sabemos que as pessoas não são declaradas justas pelas suas obras ou pela obediência de qualquer um dos mandamentos. O ser humano é salvo pela graça de Deus. Deus declara pessoas justas e salvas pela graça unicamente. E nós recebemos mediante a fé em Jesus Cristo. E a obediência que se fala é uma consequência natural de quem já faz parte dos salvos.
E Jesus foi questionado várias vezes, especialmente quando ele fazia curas e milagres no dia de Shabat. E aí Jesus disse: não pensem que eu vim para acabar com a lei de Deus, aliás, a lei de Moisés, ou com os ensinamentos dos profetas. Eu não vim para acabar com eles, eu coloquei uma palavra revogar aí, mas para dar o seu sentido completo, ou seja, cumprir. Jesus veio para cumprir esse mandamento, ou todos os mandamentos. Mas é interessante que Jesus, ele sai da mera obediência externa e legalista dos mandamentos e amplia os seus sentidos. Por exemplo, no 6º mandamento, que é não cometerás adultério, Jesus disse: quem olhar para uma mulher de forma impura ou com intenção impura, isso vale também a mulher olhando para o homem, certo? Quem faz isso comete adultério no coração. É muito mais do que o ato. Já começa no olhar, no sentimento impuro. Aí imaginem o ato, o que acontece. No 5º mandamento, que é não matarás, é mais do que tirar a vida, é mais do que olho por olho e dente por dente. Jesus nos ensina a proteger e conservar a vida. Não é só tirar a vida, mas também ajudar quem está perdendo a vida, quem está sofrendo males, doenças, dificuldades e assim por diante. Vocês conseguem perceber? No 3º mandamento, que é o santificarás o dia do descanso, nosso tema de hoje, Jesus ele foi enfático contrário ao abuso e à obediência legalista desse mandamento. Jesus, inclusive, deu o exemplo santificando cada dia, fazendo aquilo que Deus quer. E o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus é mais importante do que Moisés. E Moisés foi quem deu a lei. Tanto que Lutero escreve: blasfemaram de Cristo e não puderam tolerar que ele fizesse obras que eles mesmos praticavam em dia de sábado, conforme se lê no Evangelho. E aí na imagem tem um calhamaço de textos bíblicos que reforçam e confirmam o que foi falado aqui. A questão é, ou você segue Jesus, que já cumpriu, aí você segue dentro da liberdade cristã, conforme Jesus ampliou esses mandamentos, ou você segue rigorosamente Moisés e a lei. Embora que Moisés seguiu a Cristo, mas enfim, ou a lei ou a liberdade, no caso, em Cristo. Nós ouvimos há pouco que Jesus disse: pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. E lá em Colossenses 2 nós lemos: portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Olha só o destaque, tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. Qual que é a realidade? A realidade é Cristo. Quem disse isso? O próprio Deus. Então vejam, gente, se Jesus é a realidade, então vamos seguir a Ele. Não seguir aquilo que é sombra. Mas e a troca do sábado para domingo? Como é que isso aconteceu? É claro que a gente não vai aprofundar tanto nessa situação, enfim, mas essa mudança foi gradual. E ela foi espontânea ao longo do tempo. No início, os cristãos judeus, eles continuavam a guardar o sábado indo ao templo. Eles guardavam, indo ao templo. E logo eles se reuniam de casa em casa todos os dias, como a gente ouviu no texto de Atos capítulo 2. Até que o domingo foi adotado como dia de culto da igreja cristã, porque lembra do quê? Da ressurreição. Então não se olha mais para o descanso, para a guarda, para a lei, mas para a ressurreição. Simbolicamente, um sentido extraordinário. Na liturgia do culto, nós ressaltamos que o corpo precisa descansar do trabalho. Então, quem abusa do trabalho, do corpo, também peca contra o 3º mandamento, que é uma ordem divina. E esse bom e necessário descanso é uma oportunidade de nos reunir em culto a fim de ouvir e tratar da palavra de Deus e dos sacramentos, batismo, Santa Ceia, cantar, louvar
e orar. E vocês vão concordar comigo. Tudo que é feito por Deus é santo. Tudo. Todos os dias, essencialmente, todos os dias eles são santos. Nenhum é mais importante ou melhor do que o outro. Tá, mas e o terceiro mandamento? E o dia do descanso? Então, o terceiro mandamento até nos força a reservar pelo menos um dia para o santificarmos ao invés de descansar. Tanto que até as leis trabalhistas permitem que as pessoas descansem, tenham descanso semanal. Pelo menos uma vez por mês, que seja domingo. E Deus sabia isso já lá antigamente. Por isso que Ele deu assim esse mandamento. É interessante, meus amados, que todos nós temos os mesmos 7 dias e as mesmas 160, ele vai pedrada horas, 168, né? Horas semanais. E temos também todos o mesmo terceiro mandamento. Eu tenho certeza que você consegue se organizar na vida e também com a sua agenda, com todas as suas atividades que são prioritárias, trabalho, escola e até mesmo o lazer. E muitos desses compromissos agendados, eles têm horário e dia e estão na nossa agenda. Às vezes é difícil, tem que insistir com os filhos para sair da cama, tem que sair meio com preguiça, mas a gente tem que, porque isso é prioridade, a gente consegue. Aí vocês veem que em 168 horas semanais, será que não há tempo suficiente e condições para esse santo dedicar? Se é que Deus é prioridade para vocês, ou para nós. O terceiro mandamento está ligado também com a segunda petição do Pai Nosso, que é: venha o teu reino. O que significa isso? A explicação é que o reino de Deus vem, na verdade, por si mesmo, sem a nossa prece, mas suplicamos nessa petição que venha também a nós. E quando sucede isso? Quando o Pai Celeste nos dá o seu Espírito Santo para crermos por sua graça em sua santa palavra e vivermos uma vida com Deus neste mundo e na eternidade. Então, o venha o teu reino, ele está ligado com o terceiro mandamento, porque nós temos o reino de Deus com o próprio Cristo, com a sua palavra, com o batismo, santa ceia, com o culto, na presença de Deus, no reino de Deus. Por isso que o reino de Deus é o nosso descanso. Porque é Deus que é o agente que nos chama em sua palavra para o arrependimento e perdão dos pecados. E Ele concede a sua graça nos sacramentos do batismo e da santa ceia, aos que os recebem, obviamente. Assim o reino de Deus vem a nós. Nós somos incluídos nele, nós desfrutamos dele, já aqui nessa vida terrena. Deus nos permite esse verdadeiro descansar. Alguém trabalhou sábado ontem? Alguém trabalhou? Levanta a mão. Eu trabalhei. Tá? Tem mais aí que trabalharam no sábado. Tá, mas aí a pergunta: qual é o sentido do sábado, da obediência do sábado, já que nós não devemos trabalhar? Então quer dizer que nós pecamos? Eu não, porque a lei vai dizer ali que sacerdotes podem quebrar o mandamento para culto. Então, e vocês que trabalharam no sábado? Então vamos lá. A questão é que o trabalho ficou para o reinar de Deus. O trabalho ficou para o reinar de Deus. E nós dizemos: venha o teu reino. E por quê? Porque a garantia de sustento e a causa da nossa alegria está em Deus. Reconhecer essa alegria em fé é santificar o dia do descanso. Muito mais que uma lei pesada, uma culpa, poxa, eu não santifico. Aprenda a descansar em Deus. É descansar. Lutero escreve: santificar o dia do descanso é o mesmo que conservá-lo santo. E o que significa conservar santo? Nada mais do que falar, agir e viver de maneira santa. O dia em si não precisa de santificação, pois já foi criado o santo. Mas Deus quer que ele seja santo para você.
E ele se torna santo ou profano por causa de você, dependendo das atividades que você realiza nesse dia, se são santas ou se são profanas. Santificar é tratar da palavra de Deus e exercitá-la. Por isso que na explicação do Catecismo Menor, que vocês estudaram em casa, na explicação diz, nós recebemos a palavra, que é a santa palavra de Deus, nós não a desprezamos, mas gostamos de ouvir e estudar. E além da palavra, a presença real de Cristo. Aliás, em todos os meios da graça, na palavra anunciada e nos sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Isso é que justifica o encontro especial da igreja. É isso que justifica nós estarmos em culto, aqui. Cristo é o nosso sábado. Cristo é o nosso verdadeiro descanso aqui e na eternidade. Não é à toa que os salmistas tinham tanto apreço pelo templo. Eu quero convidar vocês a lermos alguns versículos bíblicos em conjunto. Vamos lá, Salmo 26, 8. Vamos lá, todos juntos? Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives, o lugar onde está presente a tua glória. E no Salmo 27, eu peguei da linguagem antiga, revista atualizada. Vamos lá? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Nós temos que aprender a olhar para a cruz de Cristo, por exemplo, olhar para o templo e contemplar a beleza do Senhor. Eu vou dizer para vocês que eu aprendi isso, ou estou aprendendo isso agora, do último ano para cá, porque sempre olhei para a cruz de Cristo reconhecendo o sacrifício dolorido por causa dos meus pecados. E é claro, eu sabia, a cruz está vazia, ele ressuscitou, ele venceu, mas ficava aquela... Até que o Espírito Santo colocou na minha mente, no meu coração, e me fez enxergar a beleza do Senhor ao contemplar aqui no templo, na sua casa. E o Salmo 84, vamos lá? Como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Como eu gostaria de estar ali. Tenho saudade dos pátios do templo de Deus, o Senhor. Com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E a gente sempre fica com saudade do templo. Por isso eu comentei com vocês que há poucos dias, quando eu voltei das minhas férias, primeira coisa, quinta de manhã, a primeira coisa, eu vim aqui, abri o templo por essa porta, e quando eu entrei aqui, meu coração exultou com uma alegria que eu não consigo nem explicar. Foi tão bom que eu vim aqui, orei a Deus, obrigado por estar de volta. É bom ter férias, mas é bom estar de volta. E ainda domingo ia ter culto. Que maravilha, que maravilha. No culto, meus amados, Deus faz com que nós o conheçamos como Ele realmente é, tirando toda aquelas ideias erradas que nós temos a respeito de Deus, porque Deus aceita isso e aquilo. E aqui Ele nutre a nossa fé. E Ele nos envia, quando vocês saírem por essa porta, vocês estarão sendo enviados como discípulos de Jesus, carregando a cruz em nossas vocações. E nós temos uma tarefa, acompanhe aqui comigo, olha só. O receber de Deus, a nossa tarefa, Deus nos dá a fé, o seu nome, o seu reino, os 3 primeiros mandamentos, para proteger o quê? A autoridade, a vida, a intimidade, o dinheiro, a honra, a casa e a família de quem? Do próximo. 4º ao 10º mandamento que Deus nos ensina, essa segunda parte. Certa vez perguntaram para Jesus, mestre, qual que é o mais importante de todos os mandamentos da lei? A resposta de Jesus foi, ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. Esse é o maior e mais importante mandamento. E nesse sentido é o mandamento
horizontal, aliás, vertical. Nós para com Deus, Deus vem a nós, Deus se revela e nós amamos a Deus. Esse é o sentido mais importante dos 3 primeiros mandamentos que hoje nós estamos concluindo. Mas Jesus ainda disse, e o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. E essa é a tarefa nossa para o próximo culto. Porque toda a lei, disse Jesus, toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos: amando a Deus, amando ao próximo, porque Deus é amor. Toda a lei se resume na palavra amor. E aí, como que a gente vai seguir na questão horizontal e a tarefa para o próximo culto? Então, não percam na próxima semana. Amém. Ele tem cuidado de nós. Em Cristo nunca estaremos sós.